Ele mesmo, o senador capixaba que teve o passaporte tradicional bloqueado, viajou aos Estados Unidos com um passaporte diplomático. Theo Cury volta conosco aqui para a tela, Theo. A nossa colega Luísa Martins apurou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, bloqueou contas, cartões e Pix de Marcos Duval. Ele mesmo, o senador capixaba que teve o passaporte tradicional bloqueado, viajou aos Estados Unidos com um passaporte diplomático. Queria que você trouxesse a sua análise, as suas informações também, Theo Cury, e já acrescento de antemão, a hora que a gente soube, na informação que foi revelada primeiro pelo UOL, que Marcos Duval havia viajado para os Estados Unidos. E a grande questão é, a Débora talvez se lembre disso, quando a gente estava aí em Brasília para cobrir as eleições do Congresso Nacional, Marcos Duval colocou o nome dele para disputar a presidência do Senado, estendeu uma papelada ali no Salão Azul, ali no plenário azul do Congresso Nacional, no plenário do Senado, falando das decisões envolvendo ele e a Justiça, etc. E ele discursou dizendo que estava com os passaportes suspensos, só que agora ele diz que viajou com tudo dentro da legalidade. Explica pra gente, Theo Cury, se for possível. Se for possível, é ótimo. Yuri, o que aconteceu foi o seguinte, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal no ano passado, isso aconteceu em agosto do ano passado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de uma investigação em que ele é suspeito de integrar um grupo que tinha o objetivo de intimidar policiais federais. Vocês vão se lembrar, uma tentativa de coação desses policiais, de intimidação de agentes federais da Polícia Federal. A polícia foi até a casa dele, apreendeu o passaporte, só que apreendeu o passaporte tradicional. O passaporte normal que pessoas comuns que não são parlamentares, por exemplo, têm. Naquela ocasião, o documento diplomático não foi encontrado, apesar de haver uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que o passaporte diplomático, assim como o passaporte normal, também fosse apreendido. Naquela ocasião, ele não foi localizado. E foi justamente com esse passaporte diplomático que ele viajou para os Estados Unidos. Isso dribla uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que o proibia de viajar para fora do país sem autorização da Justiça. Em nota, ele disse o seguinte, ele confirmou que viajou com o passaporte diplomático dele e falou assim: Meu passaporte diplomático, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, está válido até julho de 2027 e sem restrição. Além disso, meu visto oficial de entrada nos Estados Unidos foi recentemente renovado com validade até 2035. Ele disse sem restrição, só que o Supremo havia determinado também a apreensão do passaporte diplomático. Então, no final das contas, tinha sim uma restrição. Não à toa, não bastasse tudo isso, e para comprovar que havia uma restrição, o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão, uma decisão que está em sigilo. Mas Luísa Martins confirmou essa informação, tem matéria no site da CNN, dela com o Davi Vitorazzi, mostrando que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias do senador Marcos Duval, também dos cartões atrelados a essas contas bancárias e, para além disso, das chaves Pix, que fariam com que ele recebesse qualquer outro tipo de recurso, uma tentativa ali de asfixia financeira, de estrangulamento financeiro comum em investigações policiais por conta de uma pessoa ter descumprido uma determinação. Então, com isso, você acaba aniquilando o financiamento dela e a sustentação, a possibilidade de ela se sustentar financeiramente fica completamente inviável sem os recursos, principalmente com a pessoa no exterior. Resta saber agora se ele retorna ao Brasil e quais serão as consequências desse descumprimento da ordem, para além da imposição desse bloqueio das contas e também dos cartões bancários e das chaves Pix. Fato é que ele tinha um passaporte diplomático que não foi apreendido porque não foi localizado pela PF em agosto do ano passado naquela operação na casa dele, e com esse passaporte diplomático de senador da República ele conseguiu viajar para o exterior.